Então, o pili, olha, mais uma vez, aderência específica, além de ajudar e contribuir na reprodução, na conjugação bacteriana, ele ajuda também na aderência, né? Formação de colônias bacterianas. Aí, ó, pili ou fímbria ou pelos, não é? Aqui é uma imagem real, olha que imagem espetacular. Olha só, aqui também, imagem espetacular, mostrando o pelo sexual, né? Muito bem. E o plasmídio, meu amigo, preste atenção, plasmídio é fundamental. O plasmídio, ele é um DNA circular pequeno, ok? Então nós temos o nucleoide, tá aqui o nucleoide, e o plasmídio, olha, nucleoide e plasmídio. O que é o plasmídio? É o DNA circular pequeno. Calma, vamos lá, vamos ver com mais calma. Plasmídio, estrutura da composição, pequena fita de DNA circular, fita dupla, né, circular extracromossomial, ou seja, é fora do cromossoma, porque o cromossoma está no nucleoide, por isso que ele é separado, legal? Geralmente 5 a 100 genes, 1 a 5% do tamanho do genoma, replicação autônoma. Pode existir diferentes plasmídios na mesma bactéria e pode existir várias cópias do mesmo plasmídio na mesma bactéria. Então, o que eu preciso que você saiba agora? O que é o plasmídio? Plasmídio é um DNA circular e tem poucos genes na sua estrutura. Legal? O que mais? Olha aí. Função do plasmídio. Olha que maravilha, cara. Armazenamento de informações genéticas. Lógico que ele não é o DNA circular e pequeno, então tem informação genética. Depois, codificação de resistência a antibióticos antimicrobianos. Resistência a antimicrobianos. Veja, além da cápsula, existe quem? O plasmídio. Então a estrutura, além do plasmídio, tem a cápsula. Então duas estruturas agem na proteção bacteriana. Legal? Então eu tenho aqui o plasmídio e a cápsula bacteriana. O que é o plasmídio mesmo? O plasmídio é um DNA circular extracromossomial, fora do cromossoma. Contém de 5 a 100 genes. Beleza. Codificação de resistência múltipla a antimicrobianos. Codificando de pilissexual, o fator F, né? Codificação da síntese de bacteriocinas, codificação de síntese de toxinas, plasmídio de disseminação, codificação de enzimas catabólicos de açúcares e hidrocarbonetos incomuns. Você não precisa saber tudo isso, basta o básico do que é plasmídio. Nas provas eles cobram funções do plasmídio. Legal? Beleza. Aí a função aqui interessante, né, da bactéria na nossa boca. Olha o que acontece, ó. Boca, gengiva, o dente, a sacarose, né, se transforma em destrana, vira placa bacteriana, né, acumula lactobacilos, faz fermentação e produz ácidos. O que acontece com esses ácidos? Esses ácidos fazem a desmineralização do esmalte. Aí aparece quem? A cárie. Não é isso? Aparece a cárie. Eu tenho aqui, ó, detectação da placa, prevenção da placa. Legal? Então é essencial manter a boca limpa. Escove os dentes bem. Legal? Muito bom. Forma bacteriana. Então as bactérias, elas têm várias formas. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, Coccus. Não vai chamar de coco, é Coccus. Bactéria de forma arredondada. Coccus. Aí eu tenho aqui, ó, Streptococcus, quando uma está na sequência da outra, formando linha. Eu tenho uma linha de bactéria, um coco ligado ao outro. Eu tenho um Streptococcus, né? Tem o Streptococcus aureus, bactéria muito comum no nosso corpo. Staphylococcus, então são os cocos, são as bolinhas formando cachos. Staphylococcus. Diplococcus, 2 cocos. Eu temos, que mais? Os vibriões, vibrião vem em forma de vírgula, vibrião colérico, né? Bacilos, forma de bastonetes.
e os espirilos em forma de espiral. Então essas são as formas bacterianas, tá? Depois eu vou falar um pouquinho de bactérias, de doenças causadas por bactérias, tá? E os seus problemas. Reprodução bacteriana, divisão binária. Olha, divisão binária. O que é divisão binária? Divisão binária também é chamado de cisciparidade, ou divisão múltipla, ou simplesmente mitose. Uma célula dividiu da origem a duas. Uma célula divide da origem a duas. É a forma mais simples de reprodução, tá? Divisão binária, ou cisciparidade, ou bipartição, ou simplesmente mitose. Tá. Vamos lá. Aí eu tenho uma estrutura chamada endósporo, que eu preciso que você entenda. Lá na frente eu vou mostrar como acontece isso. O endo, dentro, esporo. Esporo é forma de resistência, tá? Então algumas bactérias, quando o meio está ruim para elas, o que elas fazem? Elas transformam em esporos, onde formam uma estrutura que é resistente ao meio. Quando o meio melhorar, tiver propício, aí o esporo se rompe, a estrutura bacteriana volta a ser vegetativa. Tá legal? Então, resistência de agente físico, importância, função do endósporo. Funções: resistência a agentes físicos, temperaturas extremas, radiações, dissecação, pressões extremas, choques mecânicos, resistência a agentes químicos, antibióticos, desinfetantes, antissépticos, osmolaridade extrema é excesso de água, né? E faixa de pH extremos, ou muito ácido ou muito alcalino. Então quando o meio não é propício, ele forma o esporo. Esse esporo é chamado de endosporos. Né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Muito bem. Agora preste atenção que eu vou te mostrar. Olha só. Aqui a bactéria na forma vegetativa. O que é vegetativa? É aquela bactéria que causa doença. Forma vegetativa. É a bactéria viva. Tá. Acontece. Ela vai se transformar. O meio, dependendo daquelas condições extremas que eu havia comentado, ela vai formar, através de um processo chamado de esporulação, ela vai formar o esporo. Então o que eu tenho? A bactéria na forma vegetativa, quando percebe que o meio não está bom, o que ela faz? Ela começa a fechar dentro, separa um pedaço, tira um pedaço do seu material genético, certo? E envolve esse pedaço de material genético, ó, certo? Ele forma um septo que vai fechar. Nesse septo, ele fechou, aí a bactéria envolve o seu novo material genético, pedaço do material genético novo, certo? E aí esse pedaço forma uma membrana dupla, onde dentro dessa membrana dupla vai aparecer o peptídeo glicano. Vai aparecer o peptídeo glicano para proteger o material genético. E, ó, chega um momento que ela se rompe e o esporo é liberado para o meio. Beleza? Então vamos continuar. Aí eu tenho o endósporo bacteriano, nucleóide, material genético, como eu havia comentado, ó, ele vai quebrar o material genético, vai arrancar um pedaço do material genético, vai formar uma membrana, ó, aí separa o material genético, a resta da parte da bacteriana da forma vegetativa vai degradar, vai morrer e ele vai formar o esporo. E aqui eu tenho uma imagem do esporo, olha, o esporo bacteriano já no meio extremo, já onde o meio não é fácil para ela viver. Beleza? Aí eu coloquei em maior para você identificar isso, né? Olha, separou o material genético, forma o septo, duas membranas, forma o peptídeo glicano, formou o endósporo, ela libera a sua forma de esporo. Legal? E vai esperar o meio ambiente melhorar para ela se transformar no ambiente, né, formar a forma vegetativa. Muito bom. Tá aí a imagem ampliada do endósporo, né, chama de exósporo, né, capa cortical,
córtex, a parte mais externa, a camada de peptidoglicano, que é o protetor, a membrana citoplasmática e o material genético. Tudo guardadinho. Então, quando o ambiente não está legal, ela forma um esporo. Quando o ambiente estiver legal, ela volta a ser a bactéria vegetativa. Legal? Então, o esporo é uma forma de resistência bacteriana. Tranquilo? Legal. Aí eu falo aqui a importância, ó, proteína semelhante à queratina, impermeabilidade, por isso que o ambiente não pode estar em extremo de água, ou muito seco, ou pouco, ou muita água, né? Porque impermeabilidade. Tem dipiclonato de cálcio, que evita desidratação, olha, na verdade mantém a desidratação e resistência térmica. São estruturas que vão auxiliar a bactéria a viver no ambiente inóspito, enquanto o ambiente não melhorar. Muito bem. Bactérias que produzem endósporo. Olha aí, sabe o que é isso aqui, meu amigo? Isso é uma lata de salsicha, né? Olha, o que eu posso encontrar? Bacillus anthracis, Bacillus thujacensis, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum. O Clostridium botulinum causa uma doença chamada botulismo, né? Então, quando você for ao supermercado e comprar esses enlatados, observe se a lata não estiver estufada. Lata estufada, amassada, não compre, porque ela pode estar com esporos de Clostridium botulinum, que causam o botulismo. E a toxina botulínica mata. Olha, botulus significa salsicha. O que significa salsicha? Botulus. Interessante isso, né? Muito comum em lata de salsicha. Cachorro quente. Cuidado, salsicha de cachorro quente tem que estar muito bem cozida. Beleza? Não abra a salsicha e vá comer a salsicha. É perigoso. Latas estufadas, latas amassadas, não use, né? Jogue fora. Outro, tétano. Tétano. Aí eu tenho aqui um exemplo clássico, né? Uma criança pegando num arame farpado e enferrujado. Não é necessário, já vi muita gente fazendo isso, não é necessário que o ferro esteja enferrujado para que ele tenha o Clostridium tetani. Não é necessário. Legal? Clostridium tetani é uma bactéria que faz parte do sistema digestório de bovinos. Então, por isso que quem trabalha em fazenda, machucou o pé, tem que andar de bota, não pode andar descalço. Tá? Então, no caso do tétano, não é necessário que esteja enferrujado. Okay? E muita gente fala assim, eu me furei no prego enferrujado, eu vou pegar tétano. Não é bem assim. Você pode até se furar num prego que não esteja enferrujado, mas que esteja contaminado com Clostridium tetani. Fique atento, tá bom? Beleza. Bactéria não faz reprodução sexuada. Eu coloquei isso para você não errar. Não existe reprodução sexuada com bactéria. Não existe. Legal? Vamos devagar. Olha o que vai acontecer. Ó, recombinação genética em bactéria. Como é que elas fazem a recombinação genética? Bom, se ela não faz reprodução sexuada, ela tem algum problema. Ela precisa arrumar alguma forma de fazer essa recombinação genética, né? Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, a transformação bacteriana. Transformação bacteriana. O que é transformação bacteriana? É a absorção de material genético de bactérias mortas. Então a bactéria está aqui, tem que ser do mesmo gênero, logicamente. A bactéria está aqui, a outra está aqui. Essa morreu. Essa morreu, o que vai fazer então? Ela vai pegar o material genético dessa e absorver. Então, ó, a absorção do genético de material de bactérias mortas contribui também para a resistência bacteriana. Então, o que é transformação bacteriana? É a captura de material genético de bactérias mortas. Mas essas bactérias precisam ser do mesmo gênero. Tranquilo? Beleza. Vamos lá.
Transdução bacteriana. Olha, eu estou mostrando como as bactérias fazem a sua diversidade genética, né? Porque elas não fazem reprodução sexuada. Então eu tenho aqui, ó, elas usam vírus. O vírus media a transferência de material genético entre as bactérias. Lembra do bacteriófago? Lembra? Ele encaixa, libera material genético, né? E esse material genético é incorporado ao material genético da bactéria. Quando ela se reproduz assexuadamente, logicamente, o que ela faz? Ela manda o material genético que deve ter vindo de outra bactéria que foi incorporada pelo vírus e assim por diante. Então, vem trazendo material genético de outras bactérias. Então, o vírus, ele apenas faz a mediação, ele media a transferência do material genético de outras bactérias. Legal? Muito bem. Está aqui a imagem, olha. O vírus, ele vem, encaixa, libera o material genético incorpora ao DNA bacteriano e aí produz o material do vírus e o vírus sai da bactéria, né, com o material genético de outra bactéria. Muito bem. Lembra do ciclo lítico e do ciclo lisogênico? Aqui eu tenho a imagem, ó. O vírus vem, encaixa, libera o material genético é incorporado ao material genoma viral, é incorporado ao material genético bacteriano. Incorporado, ela sofre reprodução e pega o material genético e é mandado para outras bactérias. E aí, enquanto isso acontece, o vírus vai produzindo as suas proteínas, né, via metabolismo bacteriano, né, ele produz o capsídeo, o capsômero, as suas estruturas virais, não é isso? E aí ele monta os vírusinhos e libera os vírusinhos com material genético bacteriano. Como é que eu chamo isso, né? Como é que eu chamo isso? Transdução bacteriana. Transdução. Então, na transdução é usado um vírus. Muito bom. Muito bem. Aí mais um exemplo da transdução, que nós já comentamos, né? A questão da transdução e a conjugação bacteriana, que nós vimos já um pouquinho, que é sobre o pilissexual. Lembram disso? Conjugação bacteriana. Então, não esqueça, bactéria não faz reprodução sexual. Mas ela consegue fazer a diversidade genética? Consegue fazer a diversidade genética fazendo o quê? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha aí. Ela faz o quê? Transformação bacteriana, transdução bacteriana e a conjugação bacteriana. Legal? Muito bom. Aí eu tenho aqui, ó, a conjugação bacteriana feita com mais detalhes para você entender. Ó, a bactéria doadora F+, e a bactéria receptora F-. O pili, o pelo sexual, não é isso? Ela faz a transferência do material genético e as duas bactérias vão seguir sua vida feliz para sempre. Tranquilão? Perceba que não existe muito mistério, né? Algumas coisinhas são necessárias. Por exemplo, a questão da reprodução bacteriana. Fiquem atentos em relação à reprodução. Cuidado que não existe reprodução sexuada com bactéria, né? Precisa entender como é que ela faz essa diversidade genética, né? A importância do vírus para que ocorra isso. O resto é estrutura metabólica da bactéria. Precisa entender o que é pili, o que é plasmídio, né, a função do plasmídio, a estrutura bacteriana, qual organela encontrada nela, que é o ribossomo, a síntese proteica, não é isso? Isso é que é importante. Legal? Um abraço, meus amigos. Até a próxima.